E aí galera, beleza? Lelo BR Makers? Tranquilaço, pessoal? Seguinte, hoje a gente está aqui para conversar sobre o TPU, mais conhecido como filamento flexível. Eu lembro quando eu entrei no mundo da impressão 3D, quando eu vi isso daqui eu falei, caramba, dá para imprimir borracha com a impressão 3D. Na verdade dá para fazer coisas flexíveis e quando eu recebi a minha primeira impressora 3D, mostrei para os meus amigos e falei, caramba, você consegue imprimir essas coisas, uma sola de sapato. Mal sabia eu que era uma coisa extremamente difícil e chata de se mexer. Então, se esse é o teu caso, esse vídeo definitivamente é para você. Bora lá! E é isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta para aprender sobre o filamento flexível, ou TPU, Thermoplastic Polyurethane, ou poliuretano termoplástico. É um filamento, é um elastômero, digamos assim. Ele é uma mistura entre um plástico normal, não que o componente seja uma mistura, tá? Mas ele está entre um plástico normal e um elástico, uma borracha, bem a mistura dos dois mesmo. Então a gente acaba tendo um material que é extremamente flexível. Se você fizesse isso daqui, desse um nó com PLA ou com ABS, você ia acabar estragando o filamento. Aqui você consegue fazer o que você quiser. Existem vários tipos de materiais flexíveis, ou os TPUs, ou às vezes até com outras bases, para a gente imprimir nas nossas impressoras 3D. Esse daqui da 3D Fila, que por sinal, parceiraço oficial do canal, eles fazem em duas cores, eles fazem em preto e em branco. Eu diria que ele está bem no meio termo. Ele não está bem no meio termo, mas ele é um meio termo entre um muito borrachudo mesmo e um pouquinho mais duro. Ele está até mais pro lado mais flexível dos filamentos que a gente acha por aí. Ele está longe de ser perto daquele mais conhecido lá, que é o Ninja Flex, que é dos filamentos mais chatos de imprimir de todos. Então aqui a gente tem um filamento que realmente é bastante flexível, bastante maleável, só que ele é um pouquinho mais fácil de imprimir e a gente tem a vantagem de conseguir imprimir esse filamento nas impressoras Bowden Tube, ou seja, essas impressoras que vêm com tubo de teflon entre o extrusor e o nosso hot end. Vamos primeiro conversar sobre os problemas de imprimir com isso daqui. O maior problema é realmente ele ser flexível desse jeito. É o que a gente quer, mas para impressão é um dos maiores problemas. Então a gente precisa mexer em algumas coisas nas nossas configurações que normalmente a gente deixaria habilitadas ou com os valores diferentes para fazer uma impressão bacana. No TPU a gente vai ter que mudar. Então, dependendo do objeto que vocês forem imprimir, eu já diria que começa a dificuldade, começa a ficar impossível você imprimir com TPU. Eu já imprimi vários tipos de coisa com esses filamentos, eu gostava muito de imprimir coisa para os drones, para o canal, para o Vista Panorâmica, com esses filamentos. Porque sim, são filamentos muito mais resistentes, absorvem muito melhor o impacto e também não são tão abrasivos, ou seja, você não risca eles tão fáceis. Então sim, é um filamento que tem uma gama, uma variedade, você consegue usar bastante coisa com esse filamento. Então o maior problema dele é justamente ele ser flexível. Por quê? Porque os nossos extrusores não são tão bem desenhados para fazer isso daqui. Qualquer espacinho que você tiver aqui, ó, por menor que seja, entre a engrenagem do extrusor e o lugar que ele realmente vai, ele já começa a dobrar. Começou a dobrar, você continua mandando filamento, ele vai começar a sair filamento pelo extrusor aqui, acabou com a tua impressão. Então você tem que tomar muito cuidado com a velocidade que o filamento é empurrado. Esse daqui é um dos maiores problemas. A gente tem o problema de também não conseguir usar muito retração, retraction, ou seja, aquela coisa que a gente usa, aquela configuração que a gente usa no fatiador para puxar o filamento de volta e evitar stringing. Aqui a gente consegue usar um pouco, só que a gente não consegue usar muito. E a velocidade que você vai usar a retração vai ser bem menor. Falando em velocidade, aí é o outro grande problema de imprimir com TPU. Quanto mais rápido você tentar passar no extrusor aqui, maior a chance de você dobrar ele aqui dentro e perder a impressão. Então, em relação à velocidade, você vai ter que começar a fazer os testes, se você nunca imprimiu com TPU, com velocidades muito baixas. E quando eu falo muito baixas, eu falo perto dos 15, 20 milímetros por segundo. Daí a gente entra em outro problema. O TPU, normalmente, do 3D Fila a gente sente bastante, daqui a gente vai conversar com tudo que a gente imprimiu aqui, ele sente muito um problema de temperatura quando você está quando você fica muito tempo esquentando ele, quando ele passa muito tempo numa superfície quente, ele começa a ficar meio opaco e ele absorve muito mais umidade, porque é um filamento
filamento extremamente higroscópico, ou seja, absorve muita umidade do ar esse filamento aqui. Então é um filamento que depois que você usar um pouquinho, você já vai querer guardar ele num ambiente seco, dentro da embalagem deles, que a 3D Fila manda, um que você trava, tenta tirar o ar lá de dentro, coloca a sílica gel, que eu sempre falo, não é para fazer caipirinha, isso daqui é só para tirar a umidade do ambiente. E se você tiver mais sílica gel, enche de sílica gel lá dentro para realmente tirar a umidade desse filamento, porque esse daqui é outro grande problema desse filamento. Mas de todos os filamentos que eu já testei, eu confesso, não é porque a 3D Fila é parceira do canal. É dos filamentos flexíveis mais fáceis que eu já usei para imprimir aqui. Eu não tive nenhum erro, eu não perdi nenhuma impressão. Tive alguns problemas, mas não perdi nenhuma impressão. Caixinha padrão que vem, inclusive na caixa eles falam todas as temperaturas padrão aqui para a gente usar em todos os filamentos. E no Flex eles falam entre 235 e 255 graus. Alta, temperatura alta, temperatura de ABS, isso. Daí a gente já vai voltar para aquele problema. Quanto mais tempo esse filamento passa em contato com superfícies quentes, ele começa a meio que se degradar e formar e dar um acabamento um pouco mais feio. A peça está extremamente bem impressa, mas lisinha e tudo mais. Não é acabamento desse jeito que eu estou falando a cor realmente do acabamento. Acaba ficando um pouquinho esquisita. Daí eu falei, poxa, tem que imprimir com temperatura alta, não pode ficar muito tempo. Então você tem que imprimir um pouco mais rápido. Sim, se você imprimir muito devagar, acontece isso. Se você imprimir muito rápido, vai sair filamento para todo lado. Então eu vou tentar passar mais ou menos os parâmetros que eu usei aqui para vocês terem uma ideia, uma base bacana para vocês criarem um perfil no Cura de vocês, que fique com uma qualidade, que o filamento continue brilhoso e bonito assim, e você consiga imprimir esse filamento, tá? Temperatura. Quanto mais alta a temperatura, inclusive o filamento é para alta temperatura, mais fluido vai ficar o teu material, ele vai ficar mais derretido, vai ficar mais fácil de passar por aqui. Então você consegue extruir um pouco mais de material. Então recomendo vocês começarem com uma temperatura bem perto dos 230, 235 mesmo, que nem a 3D Fila fala. O máximo que eu cheguei foi 240. Por quê? Por causa de velocidade. Porque para imprimir com 240 tá tão quente lá, você precisa imprimir um pouco mais rápido. Então por isso essa variação entre 235 e 255. Se você tiver uma impressora que é Direct Drive, ou seja, o teu extrusor tá bem em cima aqui, ele não tem folga, não tem espaço nenhum para passar o filamento até chegar no teu hot end, no teu bico, daí sim você vai conseguir imprimir com temperaturas mais perto dos 250 e imprimir com velocidades mais perto dos 40 e poucos milímetros por segundo isso daqui. Sim, você consegue imprimir TPO nessas velocidades. Numa impressora aberta, que nem a Bico B1, que é a impressora que eu estou recomendando hoje em dia, galera, essa impressora realmente me surpreendeu. Tem 2 vídeos dela no canal, é uma baita de uma impressora. Eu consegui imprimir 30 milímetros por segundo, com uma qualidade bem bacana. Primeira coisa que eu fiz foi imprimir o vaso. Eu acabei na hora de tirar a peça aqui, eu fiz tão fina a camada de baixo, saiu aqui, ó. Mas olha lá, vocês veem, isso daqui tem 3 camadas, tá? Olha o que é flexível isso daqui, ó. Você dobra ele mesmo, faz um vinco aqui e solta, o vinco sobe, ó. Some. Você faz daqui com PLA ou com ABS, no ABS é mais fácil de quebrar, né? No PLA você vai dobrar e vai ficar com aquela mancha branca que você realmente dobrou o material. Olha isso daqui, galera. Isso daqui é realmente muito flexível, com 3 camadas. Olha que legal isso daqui. E o vasinho ficou relativamente bacana. Eu estava imprimindo isso daqui com uma temperatura um pouco mais baixa, 225 graus. E quando chegou aqui em cima, eu comecei a ver problemas. Falei, poxa, vou aumentar a temperatura, aumentei para 230, piorou mais ainda. É aquele negócio, é justamente aquela hora do modo vaso aqui, se você já assistiu o vídeo de modo vaso ou outros vídeos aqui do Cura, que o Cura programa para você imprimir mais devagar para ter mais tempo de resfriamento. Então o material ficou muito mais tempo em contato com uma superfície quente, ficou com essa superfície um pouquinho mais esbranquiçada. Ficou bom, olha lá, a qualidade, a aderência das camadas ficou excelente, mas a estética aqui ele ficou meio esquisitinho, ficou esbranquiçado. Mas galera, olha isso, o filamento realmente é muito, muito legal. Olha isso que você consegue fazer com o filamento, caramba. Caraca. E depois você abre ele e dá uma assoprada, ele volta a ser o formato que ele estava antes. Então, realmente muito bacana. Daí eu comecei a imprimir os Moai, que eu queria testar realmente superfícies lisas e essas coisas. O primeiro que eu imprimi foi esse. 3 perímetros, 5 paredes embaixo, 7 paredes em cima para garantir aqui que estava fechando, porque eu queria fazer isso daqui completamente oco, tá? Então eu queria garantir que ficasse bem impresso aqui em cima. E vocês vão ver, principalmente nas fotos, que aqui realmente ele ficou bem esbranquiçado. Ele tá liso, não tá tão liso quanto esse, mas
Ele está relativamente liso, bem impresso por sinal, mas esse branco ficou esquisito. E eu comecei a falar, caramba, se na hora que diminuiu a velocidade aqui, o problema era a temperatura, eu vou diminuir a temperatura. Quando eu diminuí a temperatura, porque foi depois desse, quando eu diminuí a temperatura, começou a ficar lindo, bonito mesmo. Tá? Dá uma olhada aqui. Isso daqui foi impresso com 220. Problema é que com 220 o material não fica tão fluido lá dentro, não fica tão líquido, digamos assim, e começa a dar under extrusion. E na hora que eu fui tirar da mesa, não é essa daqui, caramba, confundi, é essa daqui. Olha lá, ele meio que soltou. Uma camada, uma parede não está grudando bem na outra, ou seja, estava faltando filamento realmente aqui, ficou muito mais mole. Galera, é o mesmo G-Code, só que na hora de imprimir, eu fui lá e mudei a temperatura, baixei, é o mesmo G-Code, ele ficou mais mole. Por quê? Porque tem menos filamento mesmo e as camadas não estão grudando muito bem uma na outra. Eu falei, caramba, meu, isso daqui está começando a ficar mais complicado do que eu imaginava. Porque eu não estou acostumado a imprimir. Nos últimos anos eu não estava imprimindo muito com filamento flexível. E foi a primeira vez que eu pedi para 3D Fila realmente me mandar material flexível aqui. Então eu falei, caramba, meu, tá difícil isso daqui, vamos mexer. Porque eu tô pensando, se temperatura alta fica assim, temperatura baixa dá under extrusion e não fica legal, eu comecei a mexer. Esse daqui foi depois. A parte de baixo ficou assim, eu falei, caramba, meu, o que eu vou fazer? Vamos aumentar a velocidade e ver até onde chega. Daí aqui eu cheguei a uns 30 e poucos milímetros por segundo, eu não lembro direito porque foi em porcentagem. Aqui tava meio ruim, eu estava imprimindo com 230 graus, ou 235, eu acho. 235 graus. E estava esquisito, falei, nossa, temperatura de novo. Só que em vez de baixar a temperatura, eu resolvi aumentar a velocidade. E daí que eu realmente descobri que quanto mais tempo ele fica em contato com uma superfície quente, pior é, mais umidade ele vai absorver e pior vai ficar, ele vai perder as qualidades que ele tem. E daí começou a ficar realmente muito bom aqui para cima. Olha lá, galera, olha a diferença, ficou muito bom isso daqui para cima. E tá bom, então vamos criar um perfil que realmente tenha a mistura dos dois. Daí eu criei esse daqui, fiz um pouquinho menor porque estava demorando demais para imprimir isso daqui. Eu fiz um pouquinho menor. Esse daqui foi o perfil final que eu cheguei aqui. Eu realmente coloquei 235 graus e velocidade de impressão foram 30 milímetros por segundo. E depois eu acelerei durante a impressão, cheguei a 35, 40, eu acho que eu cheguei, e imprimi muito bem. Então, resumindo, pessoal, é um filamento muito chato de imprimir, mas agora com essas dicas e depois de eu ter feito todos esses testes, eu posso te passar as configurações que você tem que usar. Então vamos lá, mesa. O pessoal fala, inclusive da 3D Fila, que você não precisa de mesa aquecida. Realmente não precisa uma mesa aquecida. Ele prende muito bem nas superfícies. Eu estou usando entre 50 e 60 graus. Perfeito, ele fica muito bem preso na superfície, ainda mais na superfície aqui da bicu, está muito bem preso. Você precisa dobrar ela, puxar, dá até medo de arrancar. Então eu recomendaria você tentar imprimir sem esquentar a mesa, que neles recomendo. Se você vê que não está prendendo direito, daí você põe lá para perto dos 50 graus, porque se você esquentar muito mais, ele realmente vai prender lá e pode ser que você estrague tua peça na hora de tirar. Temperatura de impressão. Isso é uma coisa que eu sempre falo, vai depender muito da impressora de vocês. Você pode ter duas Ender 3 V2, uma do lado da outra, duas bicu. A própria diferença que a gente sabe dos sensores de temperatura, que não são as coisas mais precisas nessas impressoras, a própria diferença do sensor de temperatura 3 graus para cima, 3 graus para baixo pode mudar. Então vocês têm que fazer os testes, uma torre de temperatura, alguma coisa desse gênero, ainda mais com um filamento desse. Eu sempre falo para fazer com todos os filamentos. Com um filamento desse, mais ainda fazer uma torre de temperatura para fazer os testes. Mas eu recomendo vocês começarem aí perto dos 235 graus de temperatura do bico. Velocidade, pessoal. O recomendado para você começar a testar mesmo é entre 15 e 20 milímetros por segundo, mas foi o que eu falei, vai dar esse tipo de coisa aqui. Então, coloca 20 milímetros por segundo no primeiro teste, vai imprimindo, vê como é que fica. Se começar a ficar assim, daí sim você vai aumentando por aqui. É mais fácil você fazer os testes na impressora 3D de vocês do que no Cura ficar fatiando de novo. Aí você vai lá, aumenta 10%, aumenta 20%, faz os cálculos ali de cabeça, coloca num papel que velocidade que isso está dando em milímetros por segundo. Até você chegar numa velocidade que realmente está funcionando e que está ficando com uma qualidade bacana. Foi o que eu falei, esse daqui foi a 30 milímetros por segundo. Ficou perfeito. Mas, dependendo da impressora, pode ser que você não consiga chegar a 30 milímetros por segundo. Espero que vocês consigam. Então, tome muito cuidado com isso, com a velocidade. Retração, galera. Retração, se você usa menos da metade do que vocês costumam usar com outro filamento. Então, se você usa, se eu não me engano, eu estou usando 6 aqui na bicu, no PLA.
coloca 3. 3 foi exatamente o que eu coloquei aqui. Claro, retração numa impressão dessa, você quase não tem. São em poucas partes aqui perto do nariz que realmente vai ter retração. E teve um pouquinho de stringing aqui. Retração eu já falei em vários vídeos, pessoal. Ela serve para você tirar a pressão do teu hot end, do teu bico. Não é para puxar de volta e criar uma sucção. Ainda mais num material que você quer imprimir ele tão fluido que nem esse. Pode entrar alguma bolinha de ar. Então você só quer tirar a pressão. Fora que se você puxar muito rápido, você vai esticar o material em vez de puxar ele. Então retração, usem menos da metade do que o normal, eu sei. Você vai perder qualidade em algumas coisas, mas não tem jeito. O TPU é assim. E a velocidade de retração lá embaixo. Então aqui eu configurei para essa impressão aqui 3 mm por segundo, velocidade de retração de 20 mm por segundo, só 20, tá? Para ele puxar bem devagarzinho o filamento e depois empurrar. Isso daqui, depois de um tempo, façam os testes na hora de imprimir, vocês vão estar imprimindo mesmo com o flow normal, tudo funcionando. Se você apertar aqui, tirar a tensão do extrusor, você vai sentir que o filamento está todo pressionado lá para dentro do teu tubo PTFE. Ele vai dar uma soltada. Então, mesmo com as configurações normais, ele já fica bem apertado, bem comprimido lá para dentro. Se você usa um tubo PTFE normal de Teflon desses, que o espaço, o tamanho dele, o diâmetro interno dele é maior ainda, você vai sentir muito mais isso. Eu uso Capricorn sempre nas impressoras que eu mais gosto, eu coloco Capricorn. Essa daqui e a FL Sun eu coloquei Capricorn, a Q5. Falando em FLC, tá vindo uma. Galera, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque vai ser a impressora. É cara, ela é bem mais cara. Mas galera, é impressora para imprimir, sei lá, 200, 300 milímetros por segundo. Então espera aí. Então falamos de retração também. Se você tem uma impressora 3D e ainda não fez esse upgradezinho aqui, isso daqui é um upgradezinho que eu recomendo vocês fazerem. Compra um tubo PTFE, o Capricorn, mas compra o original da Capricorn. Ele tem a tolerância um pouquinho menor, então ele é um pouquinho menor ali dentro. A tolerância é bem bacana ali dentro e ele aguenta temperaturas bem mais altas, porque normalmente nessas impressoras o tubo vai até o bico. Então retração já falamos, resfriamento da peça, pessoal. Tem muita gente que recomenda você desligar completamente o resfriamento da peça. Nessas impressões daqui, foi outro testezinho que eu fiz no meio das impressões, foi mexer na velocidade das ventoinhas. Se você tem uma Ender 3, sem ter feito modificação nela, ou qualquer outra impressorinha 3D budget friendly, aí, amigável ao bolso, a gente sabe que isso daqui é um dos maiores problemas nessas impressoras. Você pode usar perto dos 80%. Tá? Se você tem uma impressora que nem a Bico B1, que é muito bom esse de resfriamento, ou se você fez as modificações na tua impressora para colocar um 50-15, deixa menos, deixa mais perto dos 50-60. Então, diferente do que o pessoal fala, não use resfriamento, pode usar, vai melhorar a qualidade da estética da impressão de vocês. Isso em todos os filamentos, tá? Mas não usem muito, porque você pode ter menos aderência entre uma camada e outra usando isso, a tua impressão pode simplesmente dar pau no meio. Então, usem perto dos 70%, 80% se for uma impressora que você sabe que o resfriamento é meia boca. Se você tem uma impressora que tem um resfriamento muito bom, usem entre 40% e 50%. Acho que eu passei umas dicas bem bacanas para vocês aqui em relação ao material flexível, ao famoso TPU. Se você quer saber mais dicas, se você quer aprender tudo sobre impressão 3D, eu acabei de bolar um curso muito legal, o link está aí na descrição, é o primeiro curso do Lelo, ele não é feito com livro nem nada, é tudo vídeo aula. Eu passei horas na frente do computador gravando vídeos para vocês, para bolar um curso muito bacana, com o melhor custo-benefício que tem no mercado. Ele está entrando agora, deve ter entrado para o ar uma semana atrás, alguma coisa assim, com um preço muito legal. Esse preço não vai continuar por muito tempo, então recomendo vocês entrarem lá. E todos os vídeos, todos os adendos que eu fizer, coisas a mais, se você entrou no curso, você vai ter acesso a isso daí lá para frente, para esses vídeos que eu for colocando, beleza? É muito legal, recomendo de verdade vocês fazerem esse curso, porque sério, deu um baita de um trabalho para fazer uma coisa muito legal para vocês. Propagandas feitas, inclusive os links na descrição para tudo que a gente recomenda aqui, todas as impressoras, filamentos, resinas, tem o Linktree aí embaixo, ajuda bastante o Lelo e o BR Makers aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, se inscrevam, deixem like, dislike, comentários aí embaixo, tudo ajuda muito o Lelo. A gente se vê no próximo, um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu!